assim continuidade, né? A nossa entrevista aqui com o historiador José de Fátima, aqui do Museu Padre Aristide, e ele falava exatamente dos tridos, né? E vai dar continuidade falando dos tridos, e eu me lembro assim, que acho que tinha um trido e tinha a imagem em cima de uma coluna muito grande aqui no Itarema, que era o Sagrado Coração de Jesus. Então, senhor José de Fátima, a continuidade é sua. Muito bem, amigos e amigas religiosos da paróquia de Itarema, continuando aqui, como eu falei, que o Padre Aristide, além de fazer as 2 festas por ano, isso foi até a década dos anos 60 para os anos 70, então realmente havia muitos tridos que ele fazia 3 dias de festa. E para vocês terem também um conhecimento, que o Padre Aristides, como vigário de Itarema, passou aqui 45 anos conosco. Ele foi empossado, né, pelo bispo, que eu esqueci o nome, mas agora eu vou dizer, Dom José Bezerra Coutinho. Era o nome do bispo coadjutor de Sobral, que saía para resolver os problemas eclesiásticos nas paróquias da Diocese de Sobral. Então, realmente, aqui houve também um movimento muito importante sobre uma coisa religiosa, que justamente, antigamente os padres faziam muito, era aquela retirada, as desobrigas, né, dos padres, e eles vieram para cá, para o Itarema, na década de 30, veio o reitor do seminário de Fortaleza, o padre Vanderlei, que era italiano, e veio 3 padres classificados como padres santos nessa romaria. Então esses padres tiveram aqui no Itarema por vários dias e eles deixaram um marco aqui no Itarema. Esse marco foi o marco da coluna com 8 metros de altura acima do pedestal. Essa coluna era colocada o Sagrado Coração de Jesus. Então, uma coisa importante que os mais jovens precisam saber. Isso ocorreu em 1934 para o início de 1935. Eram as Santas Missões. Foi a primeira vez que veio para o Itarema. As Santas Missões vieram com o reitor do seminário de Fortaleza, era um padre holandês, que era o padre Vanderlei, né? Então, realmente, o padre Tiago, padre Pedro e padre José, que eram reconhecidos como os padres santos. Então, por ordem do reitor, ele deixou um marco aqui no Itarema. Mandou que os itaremenses construíssem uma coluna, que nesse tempo aqui, já tinha uma missão consagrada na Igreja Católica, que era a missão do Sagrado Coração de Jesus. As pessoas já apresentavam como uma das maiores vocações religiosas de Itarema, era as filhas do Sagrado Coração de Jesus. Então, realmente, começou aqui desde o padre José Arteiro, desde a década de 30, quando começou aqui o movimento das religiosas filhas do Sagrado Coração de Jesus. Então, a estátua do Coração de Jesus, que hoje se encontra na torre da Igreja Matriz de Itarema, ela veio do Rio de Janeiro. E essa estátua veio do Rio de Janeiro graças ao pedido do senhor João Batista Rios, porque a sua esposa, a dona Natécia Rios, sua segunda esposa, era devota do Sagrado Coração de Jesus. Então, realmente, a imagem chegou aqui, foi colocada, ela chegou ainda no final de dezembro de 1934. E em 1935, ela foi colocada nesta torre, que o povo chamava de Coluna da Fé.
e essa coluna ficava ali por detrás da casa de seu Zezé, quase em frente à casa paroquial, frente com a garagem da casa paroquial atualmente de hoje. Mas o padre Aristides Andrade Salles, como vigário daqui, eu também acho uma coisa muito mal feita que ele fez, foi ter demolido a coluna da fé, que tinha do pedestal acima, era 8 metros, e o pedestal tinha 1,5 metro quadrado, muito bonito, e a imagem de do coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, vivia lá sobre esta coluna. Padre Aristides demole a coluna em 1970, constrói uma coluna de 2 metros de altura em frente à igreja matriz, dentro do antigo muro que tinha, que foi construído pelo Padre Aristides em 72 para 73. Então, realmente, ele colocou a imagem lá. Mas quando o Padre Aristides adoeceu, que se afastou das funções religiosas, problemas de coração, ele foi afastado da igreja matriz. E para cá veio muitos coadjutores, como um dos primeiros foi o padre Aureliano, depois veio o padre Davi, que é justamente o nosso pároco atual de hoje, que ficou arrebanhando o rebanho de Deus aqui no Itarema, os católicos fiéis da igreja, né? Então, realmente, voltando ao assunto do Sagrado Coração de Jesus, quando chega o padre Ademar aqui, ele era do estado do Tocantins, mas foi empossado aqui como vigário coadjutor, era um coadjutor da paróquia. Ele pegou a imagem, mandou pintar, foi pintada por uns artistas aqui de Itarema mesmo, e colocar na torre da igreja, né? Na torre da igreja. Então, como ele, ainda que realmente a imagem foi pintada a mando do padre Ademar, e depois colocada, antes de ir para a torre da igreja, foi colocada em cima da mesma torre, em frente à igreja, dentro do muro. Só que quando o padre José Walter, que foi o nosso primeiro pároco de Itarema, empossado pelo bispo de Itapipoca, da diocese de Itapipoca, ele mandou colocar a imagem do Sagrado Coração de Jesus na torre, no ano 2000, que foi construída mesmo pelo padre Walter, que foi o nosso primeiro vigário aqui de Itarema, né? Nosso primeiro pároco de Itarema. Então, minha gente querida, voltando aqui um pouco, quando o padre Aristides construiu a igreja matriz, né? Ele criou também as irmãs, as zeladoras da igreja. Além disso, tinha também as irmãs do altar, que cuidava também da igreja matriz. Tinha uma que nós não podemos esquecer, a dona Rosa Doce, foi quem mais trabalhou pela limpeza da igreja, por tudo de Nossa Senhora. E como o padre Aristides arranjou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu quero também contar aqui a vocês um pouco. Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa padroeira, era também uma imagem consagrada pelo padre Aristides, devoto dela, como ele era também devoto de Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, o padre Aristides foi nas eras de 50, ele foi um congresso eucarístico em Fortaleza. Quando chegou lá, isso era em 1954, ele já havia tomado posse aqui. Mês de fevereiro para março, ele foi a esse congresso. E lá, conversando com os padres, e um padre... Então, minha gente, nós paramos quando o padre Aristides se encontrava em Fortaleza, no 15º Congresso Nacional, né? A nível nacional do Brasil. O padre Aristides conheceu um padre que era da cidade de Fátima
em Portugal. Então, um padre amigo dele, que era muito amigo do outro padre também, comentou para ele que ele era amigo do próprio escultor que esculpiu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que veio ao Brasil em 1953, aonde ela esteve aqui no Acaraú. E o padre Aristide ficou muito entusiasmado ao saber dessa história, conversou com o padre e pediu para que ele mandasse esculpir uma imagem de madeira, Nossa Senhora de Fátima, do mesmo jeitinho da outra peregrina que veio de Fátima, Portugal, para o Brasil, né? Então, realmente, assim foi feito o pedido. E a imagem foi feita mesmo em Portugal. Essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nós temos como nossa padroeira aqui no Itarema, foi esculpida na cidade de Fátima, em Portugal, pelo mesmo escultor que esculpiu a imagem peregrina de Fátima. E o padre Aristide recebeu essa imagem em outubro. Ela chegou em outubro do ano de 1954, ela chegou em Fortaleza. Então o padre Aristide, com os amigos deles políticos, arranjou um avião. Era na época, chamava-se aeroplano, avião pequeno, teco-teco, né? E ele chegou a trazer a imagem de Nossa Senhora. Foi feito um campo improvisado no Alagamar, adquirido maquinário com o governo do estado e ajeitado as estradas mais ou menos, que era muito ruim, de Itarema ao Acaraú. Ainda não existia essa estrada 58, era beirando o Alagamar, mas foi tudo consertado através de caçambas e máquinas vinda de Fortaleza, adquirida pelo Ademar de Barros, que era amigo do padre Aristides. Então, realmente, a santa desembarcou aqui no Alagamar por volta das 5h30 da tarde do dia 10 de outubro de 1954. Era a época da festa, quando Nossa Senhora foi trazida em procissão do Alagamar para cá. A história registra mais de 3.000 pessoas vinham acompanhando a santa, que realmente é a santa que hoje se encontra no altar da Igreja Matriz, a quem foi recuperada, restaurada pelo padre Ademar. Na época que Nossa Senhora chegou de Fortaleza, já restaurada, ela deu uma volta pela cidade de Itarema, nas principais ruas, abençoando o povo católico de Itarema. Então, justamente, o nosso vigário geral, que era o padre Aristides Andrade Salles, esse nosso padre, ele trabalhou muito pela Itarema, pelos seus paroquianos. Ele era um homem, realmente, era um homem político. Ele assumia a política dele, mas a política do padre Aristide era a intenção de crescer a cidade, em benefício do povo. Então, realmente, o patrimônio da santa, de Nossa Senhora de Fátima, o pouco de terra que ela tinha, realmente o padre Aristide chegou a dividir com a pessoa, com os pobres. Alguns compraram, outros eram dados, mas a intuição do padre era de bem, era para crescer o Itarema, era para ver o Itarema crescido. Então ele permaneceu aqui conosco por um período de 45 anos. Ele foi nosso vigário, Então, desde dia 6 de janeiro de 54 até o dia 16 de junho de 1999, que foi a data que ele faleceu. E o padre Aristide se encontra sepultado dentro da Igreja Matriz de Itarema. Após a morte do padre Aristide, como eu disse no início, veio muitos outros padres coadjutores para cá, como o padre Aureliano, deu a sua contribuição religiosa para os católicos de Itarema, o padre Davi, que na época era vigário, eu acho que, não sei se era a cidade
é aqui próximo ao Trairi, Paraipaba, né? Mas ele dizia as missas em Juritiânia e também veio celebrar as missas aqui para o povo de Itarema, que hoje é o nosso pároco atual. Padre Davi, um reverendo muito especial para Deus e para os paroquianos. Então, justamente, o Padre Aristide foi afastado uma vez por política, quando se candidatou a prefeito de sua terra natal, Acaraú. Veio outro padre para cá também, e quando ele se candidatou a prefeito de Itarema pela primeira vez, que quem ganhou foi o senhor Estênio Rios, veio também outros coadjutores. Eu tenho o nome de todos aqui no livrinho, mas não estou presente a data agora, mas realmente hoje nós temos como o primeiro pároco após o Padre Aristide, que era vigário, foi o Padre José Walter da Costa, né? Depois veio o Padre Francisco de Oliveira, que é realmente um padre muito querido do povo. Aqui passou mais de 6 anos na paróquia com o povo de Itarema, com todos nós, muito trabalhador, deixou seu marco aqui na cidade de Itarema para sempre, durante o ano e a época em que foi pároco de Itarema. Depois veio o padre João Batista, muito simples, muito popular, também deixou seu exemplo ao povo itaremense. Depois veio outro pároco, o padre Raimundo Juvemar, humilde, simples, maravilhoso, a quem eu dou muito valor ao padre Juvemar, pelo seu gesto amoroso dele ter ao povo de Itarema. E por último, agora atualmente, temos o nosso pároco, o padre... Como? O Padre Davi, muito bem, eu estou esquecendo sempre as coisas, mas realmente é um pároco que está trabalhando muito bem em prol de todos os paroquianos de Itarema. E aqui eu queria pedir desculpa ao cidadão, irmão de um grande amigo meu, do seu Romário, ele também é uma pessoa, como é o nome do senhor? O seu Itamar é um dos membros da igreja, o jovem Gabriel, né, que está fazendo essa filmagem. Eu peço desculpa às demais pessoas por alguns dados esqueci. Eu sou uma pessoa de 65 anos, luto com muita coisa, mas eu queria agradecer a este povo, cidadão, o jovem que está aqui comigo, né, com muito amor e carinho, de repassar esse conhecimento a vocês.